Bom dia, irmãos. Hoje nós temos esse evangelho para nós meditarmos, que é o evangelho de Lucas 14, 25 ao 33. Nessa quarta-feira, no dia 6 de novembro, vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo para que nos ajude a compreender a vontade de Deus na nossa vida, na nossa caminhada cada vez mais. Vamos iniciar então a proclamação do evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam a Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e de suas irmãs, e da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós que, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, hoje esse evangelho de Lucas, ele nos mostra a realidade do alto custo do discipulado. Jesus, ele não ilude ninguém, ele mostra qual é a realidade. E ele não ofereceu um caminho fácil, porque de fato nem o próprio caminho dele foi fácil. O caminho dele é o caminho para a cruz, é o caminho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um caminho que vai exigir renúncia e sacrifício. Pode ser que a morte esteja no final desse caminho, porque pode ser que a pessoa seja chamada a dar a vida, ou martírio, né? Mas o caminho da renúncia e do sacrifício é posto, porque o desapego é uma condição essencial para ser o discípulo de Cristo nesse mundo. Primeiro, a questão dos bens e a questão da família, que são apegos naturais que as pessoas têm a esse mundo, né? Jesus não pede para odiar a família, não está falando isso, mas ele pede para amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Então, nada pode estar entre eu e o amor a Deus, nenhum tipo de apego. Então, o desapego dos bens, das coisas materiais desse mundo, né, é importante, e como uma forma de reconhecer a verdadeira riqueza que é Deus. Deus é a verdadeira riqueza. Os bens nos proporcionam facilidades nesse mundo, nos proporcionam coisas agradáveis, satisfação, até uma certa alegria relativa, é claro. Mas Deus é a verdadeira riqueza. Os bens desse mundo é uma riqueza relativa, porque nós vamos morrer e tudo vai ficar aqui. Mas Deus é uma riqueza eterna, né? Dura por toda a eternidade. Então, o desapego é importante, trabalhar isso na nossa vida. Podemos nos perguntar quais os nossos apegos, né? As pessoas são muito apegadas, mesmo ao pouco que têm, não importa. Às vezes elas são extremamente apegadas. Depois Jesus coloca a cruz, carregar a cruz, que significa segui-lo. Pois ele falou em outra passagem: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, ela vai pesar sim nos momentos, sobretudo de dificuldade, de crise, de desânimo, é quando ela pesa. E é aí que vai ser testada a questão do compromisso da pessoa, quando eu se tem compromisso ou se não tem. Então, a necessidade do compromisso aparece sem dúvida aqui também nessa passagem, porque é necessário calcular os custos de Jesus. Tem que calcular os custos. Se a pessoa vai fazer uma jornada, ela deve calcular o sacrifício que vai ser feito, precisa calcular os desafios que ela vai encontrar. Tudo tem que ser posto assim no papel, por escrito. Ou seja, a pessoa ela tem que ter um compromisso com Deus, mas tem que ser consciente, sabendo que vai ter desafios, lutas, vai ter testes ao longo do caminho, provações. Então, renunciar a tudo não significa abandonar todos os bens, né? Mas a pessoa ela tem que, sim,
se afastar de tudo aquilo que pode separá-la do amor de Deus. Então, qualquer coisa que pode ser um perigo para nos separar do amor de Deus tem que ser posto em segundo plano, tem que ser relativizado, né? A pessoa tem que desapegar. Pois bem, irmãos, mas essa passagem então pode nos ensinar o que exatamente hoje? Várias coisas. Portanto, primeiro que o discipulado é um chamado radical. A gente não deve se iludir com facilidades, não é? Seguir Jesus exige transformação, seguir Jesus exige conversão, exige mudança na mente, mudança no coração. E, portanto, a gente aprende aqui que o amor a Deus tem que ser prioritário, sem dúvida, pois a nossa relação com Deus é o centro de tudo, é o centro gravitacional. Então, em torno, né, desse amor a Deus, tudo tem que girar, tudo, nossa vida e tudo que está ao nosso redor, né? Depois a gente aprende que o sofrimento faz parte do caminho. Então a gente não vai se iludir achando que é tudo fácil, que a religião, a fé vai criar uma atmosfera, né, de desconexão com esse mundo, uma redoma que vai nos proteger, que não vamos ser feridos nem magoados, né? Não é exatamente isso. Portanto, o sofrimento fazendo parte da vida, a cruz, ela vai aparecer em diversos momentos da nossa vida e da nossa caminhada. Não existe um Cristo sem a cruz, né? Não existe isso. Portanto, a decisão de seguir deve ser consciente e livre, que é o que a gente aprende aqui também, nessa passagem. É preciso calcular os custos e ver se você pode pagar o preço. Se você pode pagar o preço, então você pode fazer a jornada. Porque tem que ser forte, não pode ser fraco, não pode ser uma pessoa titubeante, nem pode ser uma pessoa vacilante. Uma pessoa que diz sim hoje e amanhã ela já diz não para Deus. Quer dizer, uma pessoa que oscila demais, né? Não tem um compromisso. Pensemos nisso, irmãos. Então vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos ou a sua comunidade. E vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.